Olá, professor Anderson, então eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho que eu realizei durante esse semestre, né? O nome do meu trabalho é o ensino de produção textual nos anos finais do ensino fundamental. O meu trabalho ele discute a importância do ensino de produção textual nas aulas de língua portuguesa, por conta das questões comunicativas que o sujeito aluno deve aprender para levar para a sua vida. Como eu falo no trabalho, as pessoas têm uma dificuldade atualmente em se comunicar. E eu acredito que, tendo uma base de estudos, desde lá dos anos iniciais e depois indo para os anos finais, acerca de uma produção textual de qualidade, contextualizada, cada vez mais vão ter sujeitos na nossa sociedade que conseguem se comunicar de maneira correta, de maneira clara, para que todo mundo se entenda. O meu trabalho, ele faz, na sua introdução, ele faz toda uma retrospectiva de quando nós nascemos, e somos inseridos em uma família, e aprendemos a nos comunicar primeiramente por gestos e sons, né? Depois nós vamos para uma escola e aí nos comunicamos de forma um pouco mais complexa, aprendemos a escrever, a ler, né? Também o meu trabalho estuda um pouquinho sobre os documentos oficiais brasileiros, focalizando a BNCC, e através da BNCC é feito é aprendido sobre como o professor deve planejar as suas aulas, né? O que o professor deve inserir nos seus planejamentos. Ela começa primeiramente fazendo um geral, né, das competências, depois ela focaliza na área de linguagem e depois na língua portuguesa. E nós também vamos estudar os campos da atividade da comunicação humana que que a BNCC nos sugere, né, e dentro dos campos ela sugere os gêneros textuais. E a BNCC, então, entre tudo isso, ela coloca o quão é importante no planejamento dos professores ter aspectos culturais, de linguagem oral e escrita, que o professor utilize as tecnologias, principalmente em questões do professor de língua portuguesa, né? Usar os novos gêneros digitais, usar as mídias, talvez com esse uso de novos dos gêneros digitais, né? O aluno ele se sinta mais entusiasmado, tem mais ânimo para escrever, para produzir, para ler. Depois do estudo dos documentos, né, da base, o meu trabalho ele faz uma contextualização teórica do que são gêneros textuais, do que são gêneros discutivos, o que são tipos textuais. E para isso, primeiramente, eu coloco o que é um texto, né? O que seria o texto, o que seria como que se conceitua o que é um texto. E lá eu coloco, então, que é importante, primeiramente, se entender o que é a semiótica, né? Que é o estudo dos signos. E através da semiótica que a gente entende que um texto não é apenas aquele texto escrito, materializado em papel. Para a semiótica, qualquer materialidade que tem um conceito, que tem um significado, já é um texto. E depois dessa questão do texto, que é um texto, a gente vai contextualizar, então, o que são gêneros discursivos, o que são domínios discursivos. Por que é importante contextualizar isso antes de entrar nas questões de produção textual na sala de aula? Porque antes do professor, como eu, né, futura professora de língua portuguesa, e que tinha o interesse em entender como se dá o processo de ensinar um aluno a produzir textos, é muito importante saber o teórico, saber o que é um gênero textual, entender que o gênero textual a gente utiliza ele de forma contextualizada,
que existe um estudo a partir de Bakhtin, que os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados. Entender o que é um enunciado, que o enunciado a gente pode... Eu fiz um esquema que nós somos seres humanos, que possuímos uma língua para se comunicar, e que essa língua, essa comunicação se dá através de um enunciado, o jeito que a gente se enuncia, que a gente transmite nossas ideias, nossos sentimentos. E o que eu uso para fazer isso? Formas relativamente estáveis de enunciados, né? Que são o que Bakhtin chama de gêneros do discurso. Nós devemos entender, então, se existe diferença entre gêneros de discurso ou não, que se descobriu que não, que na verdade eles só se coincidem, que Bakhtin estuda mais através do sentido, acerca do sentido, e Marcuse, o estudo dele é mais sobre a materialidade do texto mesmo. Nesse estudo teórico, então, a gente entende mais realmente sobre a teoria de tudo, antes de ir para o ensino-aprendizagem. E logo depois, então, a gente estuda um pouquinho sobre, o trabalho ele vai trazer um pouco sobre as questões históricas, sobre a língua portuguesa, né? Sobre como que se dá o ensino do componente língua portuguesa. E aí eu venho com Beth Marcuse, que inicia falando que antigamente o estudo era muito focado na gramática e não numa contextualização através de gêneros textuais, que ainda acontece muito. Posso dizer, na minha experiência, trabalhando em escola, percebo que ainda acontece muito o estudo acerca somente de regras gramaticais e não a contextualização para que o aluno entenda o porquê que ele está aprendendo e para que ele precisa aprender a produzir textos. E logo depois, então, dessa contextualização histórica que a Beth Marcuse nos traz, nós vamos a um estudo de uma metodologia que nós chamamos de um método que seria o mais adequado para o ensino-aprendizagem de produção textual, que é a questão da sequência didática, o que é uma sequência didática, quem que introduziu esse estudo de sequência didática realmente funciona. E aí nós viemos com Broncar, que menciona a transformação do ensino de língua materna que ocorreu na Europa nos anos 60 e que a partir daí se contextualizou, né, que se colocou como foco o texto no estudo da língua. E, segundo Broncar, foi-se pensado no ensino de produção de texto a partir de uma sequência didática. Quem que fez essa sequência? Quem que começou isso tudo? Aí vem segundo Broncar, né, que em 1985, na Universidade de Genebra, por Schwen, Schneuli e Doll, que resolveram fazer, então, essa prática, né, através de uma sequência didática. E o método de ensinar e produção textual através de uma sequência didática tem por finalidade o domínio na produção e na recepção dos gêneros de texto, na medida em que eles se constituem como instrumentos de adaptação e de participação na vida social comunicativa. Elaborar um modelo didático do gênero escolhido como objeto de ensino. Esse modelo reúne os conhecimentos teóricos disponíveis sobre esse gênero, seleciona e os transpõe, adapta as propriedades do sistema didático. A sequência didática, ela é um processo, ela é um caminho, ela é uma forma de ensinar a produção de texto, né? E Broncar menciona que em uma SD o aluno deve aprender a reconhecer um determinado gênero textual,
analisar situações e seus contextos, saber reconhecer e explorar os conhecimentos apresentados, e domínio de textualização e de coerência temática interativa ao texto. Sendo assim, percebe-se que ao ensinar a partir de uma sequência didática, é diferente do processo didático clássico, que se direcionava somente à estrutura gramatical. Então, a partir de uma sequência didática, o professor, ele cria um caminho, ele cria um processo em que ele chega, então, até o aluno de forma contextualizada. De novo essa palavra no meio do trabalho, contextualizado. E isso é o que, de todo o trabalho, é isso que mais fica, ensinar o ensino de aprendizagem de produção textual de forma contextualizada. E acerca, então, da sequência didática, eu tenho uma imagem aqui que mostra, mas não vou ter aqui agora, vou somente essa aqui, ó. A sequência, aqui tem um modelo de sequência didática, não sei se vai dar para ver direito. De como que se dá essa sequência didática, né? Que se dá através de etapas. O professor escolhe determinado gênero, aí, primeiramente, ele levanta os conhecimentos prévios, depois ele apresenta esse gênero, ele contextualiza, ele cria uma situação para que o aluno entenda o porquê que ele está aprendendo esse gênero. Aí cria-se uma análise, uma discussão, propõe uma solução e depois uma sistematização. Fala também, no sentido da sequência didática, o quão importante é a reescrita do texto, para que depois o aluno consiga ler o seu texto novamente e entenda o que ele precisa corrigir, o que ele precisa melhorar. Mas um estudo feito por Maria Bezerra fez com que ela percebesse... Não, Maria Bezerra, não. Gonçalves, ele pesquisou, né, acerca da sequência didática. Ele colocou em prática essa sequência didática e percebeu que os alunos se cansavam em escrever sobre o mesmo assunto, logo depois de corrigir, de ver os seus erros. Então, ele, num outro estudo feito por Maria Bezerra, ela percebeu que, por exemplo, se eu pego o gênero textual carta do leitor, o aluno ele vai aprender acerca desse gênero textual, vai escrever uma carta do leitor e depois, na sua forma de reescrita, ele pode sim fazer uma carta do leitor, mas sobre outro assunto, para que ele possa pôr em prática o que ele aprendeu. E vendo toda essa questão, né, do que é um dos gêneros textuais, da sequência didática, que seria um método, um melhor método para o professor trabalhar, né, acerca do ensino-aprendizagem de produção textual, eu pensei em criar um questionário, e esse questionário iria ser enviado para alguns professores. E esses professores iriam responder acerca do que eles achavam sobre o que era um gênero textual, como que se dava o processo de aprendizagem do aluno, como que eles percebiam quando um aluno evoluía, se eles fazem uso de gêneros digitais, se eles utilizam mídias na escola. E nesse questionário pode-se perceber muito a questão da leitura, como os professores enfatizaram a importância de um aluno ter o gosto pela leitura e ter a leitura como hábito. Quando eu perguntei se os alunos, se era muito difícil ensinar produção de textos, né, se era muito difícil o ensino-aprendizagem, de ensino de produção textual, eles responderam que o mais difícil é fazer com que o aluno
tenha esse gosto e hábito diário perante a leitura, porque através da leitura o aluno consegue escrever, ele consegue ter ideias, ele consegue elaborar um texto. Claro, pensando então num gênero textual escrito, né? E sobre as questões de mídia, se eles utilizavam ou não, eles responderam que depende muito da escola que eles vão. Porque tem escolas que possuem equipamentos, que possuem internet, que eles conseguem realmente trabalhar de uma forma com que os alunos tenham mais entusiasmo. Mas tem escolas que não tem o que fazer, que a internet não pega, que não tem laboratório de informática. E aí eles tentam se virar da forma que dá. Então, para concluir, a conclusão do questionário é que, levando em conta as considerações feitas pelos professores, se percebe que cada vez mais docentes devem apostar no incentivo à leitura, para que a mesma se torne um hábito na vida dos educandos, pois desta forma os alunos desenvolverão uma capacidade maior de produzir textos, por conta que ao ler se entra em contato com mais conhecimento e saber e expande o vocabulário para a produção de textos orais e escritos. E para encerrar tudo, eu venho exaltar a importância da escola e do professor de língua para a constituição de um sujeito aluno. O ambiente escolar faz parte da vida de uma criança, de um adolescente, e é através da mesma que esse sujeito adquire as suas primeiras experiências comunicativas mais complexas. A escola faz parte da construção da personalidade de um aluno. O professor é a base da educação e, especialmente, o professor de língua é a base para o aluno aprender a ser um sujeito que se relaciona de forma correta e clara com a sociedade em que vive, tendo conhecimento de mundo para as mais diversas situações que aparecerão em sua vida. E é isso aí, não posso me estender mais, porque já passou 7 minutos do que eu deveria falar. Tchau!